Decisão decide destino. Guarde isso. Decisão decide destino. E olha, decisão vai muito mais além do que um sentimento. É isso que eu quero falar com você hoje. Você não pode perder por nada. Deus tem uma palavra reservada para cada um de nós. E o meu desejo é que no final desta meditação, deste devocional, você esteja com o seu coração nutrido, abençoado e edificado. Então, fique comigo até o final. E hoje, no final, eu quero orar. Eu quero orar por um vizinho, como eu sempre faço aqui. Escolhe um vizinho, ou de cima ou de baixo, se você mora num apartamento, ou da direita ou da esquerda, se você mora num bairro, num condomínio. Escolhe um vizinho. Um vizinho que precisa de oração, que precisa de conversão, que precisa de restauração, de cura. Escreve o nome aqui de um vizinho. Eu vou escrever o nome aqui de um vizinho, né? Hoje eu quero orar pelo meu vizinho, o Wilson. Aqui, ele mora aqui. O Wilson e a sua esposa e a sua família. E você vai orar por quem? Coloca o nome aqui, é muito importante. Vamos para o nosso devocional de hoje. Lucas capítulo 15, versos 18 e 19. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Preste atenção nessa história. Havia um casal que chegou à primeira sessão de terapia vivendo uma das maiores crises do casamento. Logo nos primeiros minutos da conversa, os dois disseram praticamente a mesma coisa, cada um do seu jeito. Eu me sinto mais à vontade de continuar tentando. Era como se ambos estivessem esperando que o sentimento voltasse primeiro para só depois decidirem lutar pelo relacionamento. Mas o terapeuta os conduziu por um caminho diferente. Em vez de procurar uma fórmula para recuperar a emoção perdida, ele os desafiou a tomar pequenas decisões práticas de amor, mesmo sem sentir vontade. Ao marido, ele propôs um compromisso simples. Durante 30 dias, preparar o café da manhã da esposa todos os dias. Não porque estivesse motivado, não porque tudo já tivesse melhorado, apenas porque havia decidido amar por meio de uma atitude concreta, sem esperar retribuição imediata. Para a esposa, ele fez outro desafio. Todos os dias, encontrar um motivo sincero para elogiar o marido. Olha que coisa interessante. Mesmo que ainda existissem mágoas, mesmo que o coração resistisse, mesmo que aquilo parecesse difícil no começo. As primeiras semanas foram desafiadoras, não é? Foram desafiadoras. Os dois confessavam que faziam aqueles gestos quase por disciplina e não por emoção, mas continuaram. Depois de cerca de 6 semanas, voltaram ao consultório visivelmente diferentes. Quase surpresos, disseram ao terapeuta: a vontade voltou. Olha que coisa interessante. A vontade voltou. Eles descobriram uma verdade que nunca haviam percebido. O sentimento não voltou antes da decisão. Ele nasceu como consequência dela. Essa história me faz pensar no filho pródigo. Ele não esperou sentir segurança para voltar. Primeiro decidiu levantar-se, depois começou a caminhar de volta para a casa do pai. Veja, Lucas capítulo 15, versos 18 e 19, registra esse momento interessante de toda a parábola. O filho pródigo toma uma decisão. Decisão decide destino. Preste atenção. Todos escrevendo aqui, decisão. Vamos lá? Todos escrevendo aqui, decisão. Olha o que ele diz. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Perceba que ele ainda não sabia como seria recebido. Não tinha garantia de perdão.
Não sabia se encontraria um abraço ou uma porta fechada. Tinha preparado até um discurso de humilhação, imaginando que, na melhor das hipóteses, seria aceito apenas como empregado. Mesmo assim, ele decidiu voltar. Essa decisão não nasceu de um sentimento repentino de coragem. Nasceu da convicção de que permanecer onde estava seria muito pior do que enfrentar o caminho de volta. Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Há momentos em que Deus nos chama a voltar para Ele, para o nosso cônjuge ou para a nossa família, antes mesmo de sentirmos vontade, confiança ou segurança. Deus quer falar com você sobre isso. Deus quer falar com o homem e com a mulher. Deus quer falar com casais sobre isso. Sabe por quê? Porque a verdadeira transformação quase sempre começa com uma decisão. Decisão decide o nosso destino. E quais são as lições que nós podemos aprender aqui? Antes da primeira lição, você quer receber o devocional em forma de texto? Entra no nosso grupo do WhatsApp. Coloca aí, por favor, ó. Esse é o nosso grupo do WhatsApp. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Todos os dias eu vou enviar para você o devocional em texto e também o link já para você assistir o devocional, fazer o seu devocional. Faz isso agora, tá bom? Primeira lição. A mudança começa com uma decisão, não com um sentimento. A mudança começa com uma decisão, não com um sentimento. Lucas 15:18. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Preste atenção nisso. Observe que Jesus não diz que o filho foi dominado por uma emoção irresistível que o fez correr de volta para casa. Não. Ele tomou uma decisão. Ele pensou, reconheceu sua condição, comparou a miséria em que vivia com a fartura da casa do pai e resolveu agir. Ele resolveu fazer o que tinha que ser feito. Essa verdade nos liberta de uma das maiores armadilhas dos relacionamentos. Muitas pessoas passam anos esperando sentir vontade de perdoar. Passam anos de vontade, assim, de pedir perdão ou de recomeçar. Mas na maioria das vezes, Deus nos chama a agir primeiro. Ouça mulher, ouça homem, casal, família. A decisão vem antes, a disciplina vem antes, a obediência vem antes. Eu preciso repetir isso para vocês. A decisão vem antes do sentimento, da emoção. A disciplina vem antes, a obediência vem antes. E muitas vezes, gente, o sentimento aparece depois, como fruto de uma caminhada perseverante. Foi exatamente isso que aquele casal da nossa história no início descobriu. O amor não voltou porque esperaram. O amor não voltou porque esperaram. O amor voltou porque eles decidiram agir como quem ama. Mateus Henry escreveu que olhar para Deus como Pai fortalece profundamente o arrependimento e o retorno do pecador. Nossa decisão de voltar não deve depender daquilo que sentimos, mas da certeza de quem Deus é e da identidade que temos como seus filhos. Deixa eu falar com você então, marido, esposa, casal, família. Existe alguma reconciliação que você vem adiando porque ainda não sente vontade? Talvez você está esperando em relação à sua filha, seu filho, seu genro, sua nora, sua sogra, seu sogro, seu patrão, seu pastor, seu irmão, seu vizinho. Existe alguma reconciliação que você vem adiando, protelando, deixando para depois, porque ainda não sente vontade? Olha o que o Senhor está dizendo para você hoje. Não espere mais. Decida hoje dar o primeiro passo. Não espere mais pai, mãe, filho, filha, sogro, sogra, genro, nora, vizinho. Talvez o sentimento venha justamente depois da sua obediência. Quem tem ouvidos para ouvir,
Ouça o que o Espírito Santo está dizendo hoje. A segunda lição. Antes da segunda lição, deixa eu dizer algo para você. É muito importante que você se torne um membro do meu canal, tá? Inclusive eu quero dar boas-vindas para quem se tornou membro ontem, tá? Quem se torna membro do meu canal, primeiro, tem acesso a conteúdo exclusivo, curso para casais, curso sobre paternidade, live exclusiva só para os membros, não é, do nosso canal. Inclusive eu vou anunciar, tá, o dia da nossa live para os membros. Aí você pode ter acesso a esse conteúdo e outros conteúdos mais, tá? Então, se você se tornou membro, você tem acesso a tudo isso. Uma vez por mês, inclusive eu vou anunciar, nos próximos dias eu vou anunciar quem virá dos nossos membros, que foi escolhido, passar 4 dias conosco aqui na Estância Amo Família. Então, veja só, se você faz parte como membro, você participa de tudo isso, ok? E eu quero que você, que não é membro ainda, se torne hoje. Aqui embaixo tem um botão, não é? Seja membro. Clica aí agora, dá uma paradinha, clica aí agora e se torne um membro conosco, ok? Deus abençoe. Segunda lição. Faça a sua parte e deixe Deus cuidar do resultado. Ei, faça a sua parte. Deus não falha na parte dele. Lucas 15:19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Olha, enquanto o filho caminhava para casa, ele preparou cuidadosamente tudo o que diria ao pai. Foi assim, falando, ensaiando. Ele reconheceu seu pecado, assumiu sua responsabilidade, não tentou justificar seus erros, também não exigiu seus direitos. Na verdade, acreditava que jamais voltaria a ocupar o lugar de filho. Ele esperava apenas receber uma oportunidade de trabalhar como um simples empregado. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance, fez tudo. Ele confessou, ele se humilhou, ele voltou. Mas o restante da história não dependia mais dele. Dependia do pai. E foi muito melhor do que ele imaginava. Foi muito melhor do que ele esperava. Foi muito melhor do que ele sonhava. Veja, assim também acontece com você, acontece comigo, acontece conosco. Nossa responsabilidade é reconhecer nossos pecados, pedir perdão, é voltar. O resultado sempre pertence a Deus. E muitas vezes Deus escreve finais infinitamente melhores do que aqueles que imaginamos, não é? Riley observou que essa confissão reúne todas as marcas do verdadeiro arrependimento: humildade, reconhecimento sincero do pecado e disposição para aceitar qualquer consequência sem exigir privilégios. Agora, preste atenção. Pai, mãe, marido, esposa, casal, família, reserve alguns minutos hoje. Ei, eu sinto no meu espírito que Deus está falando com pessoas aqui nessa área, nessa direção. Reserve alguns minutos hoje. Escreva uma oração de confissão. Ou converse sinceramente com quem você precisa pedir perdão. Faça a sua parte. Depois entregue o resultado nas mãos de Deus. Você está disposto? Você está disposto? Lição de número 3. O arrependimento maduro toma a iniciativa de confessar. O arrependimento maduro toma iniciativa de confessar. Salmo 32:5 diz assim, confessei o meu pecado e não encobri a minha iniquidade, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi descreve exatamente o que também vemos no filho pródigo. Ele não esperou ser desmascarado, não precisou que alguém o confrontasse, ele tomou a iniciativa de confessar. Existe uma enorme diferença entre admitir um erro, porque fomos descobertos, e confessá-lo porque o Espírito Santo transformou nosso coração. Sabe, a confissão voluntária revela a maturidade espiritual. Mostra que a mudança já começou por dentro. Infelizmente, muitos casamentos vivem presos porque cada um espera o outro dar o primeiro passo. Mas o arrependimento verdadeiro não espera. Ele toma a iniciativa. Foi isso que o filho pródigo fez.
Foi isso que Davi fez e é isso que Deus espera de nós. Charles Spurgeon ensinou que a disposição espontânea para confessar os próprios pecados já é uma evidência da atuação da graça de Deus no coração. Antes mesmo das nossas palavras serem pronunciadas, Deus já está operando internamente em nós que decidimos voltar. Existe algo que você sabe que precisa confessar? Ô maridão, ô esposa, filho, filha, existe algo que você sabe que precisa confessar? Não espere ser confrontado. Não espere a situação piorar. Tome hoje mesmo a iniciativa. Esse pode ser o primeiro passo para uma restauração que Deus já começou a realizar dentro do seu coração. Eu quero concluir dizendo que aquele casal, lá do início da nossa conversa aqui, descobriu uma verdade que mudou completamente a história do casamento deles. Os sentimentos seguiram as decisões. Eles não esperaram a motivação aparecer para agir. Agiram mesmo sem vontade. E pouco a pouco, o coração acompanhou os passos da obediência. O filho pródigo viveu exatamente essa experiência. Ele não caminhou de volta porque tinha certeza de que seria recebido. Também não voltou porque sentia coragem o suficiente. Ele voltou porque decidiu. Decisão decide o nosso destino. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja pedindo de você hoje. Pare de esperar sentir. Ainda não deu vontade. Decida obedecer, decida pedir perdão, decida perdoar, decida voltar. Deus está falando aqui com o marido, Deus está falando com a esposa, Deus está falando com o filho, Deus está falando com a filha, Deus está falando com líderes. A coragem que transforma uma vida não nasce necessariamente da emoção. Ela nasce da decisão de dar o primeiro passo. Eu quero orar hoje sobre isso aqui. Deus falou com você. Coloca aqui, obedecer. Escreve aqui, obedecer. Sabe, nós não podemos esperar sentir, não podemos ser movidos por uma emoção quando Deus tem falado conosco e o Espírito Santo tem nos convencido do que precisa ser feito. Lembrando que o filho pródigo não esperou ter uma forte emoção, um sentimento. Ele decidiu. E ele foi surpreendido pelo Pai. Você vai ser surpreendida pelo Pai. Você vai ser surpreendido por Deus. Eu quero orar, mas antes, eu quero que você escreva aqui, obedecer. Mesmo que não esteja sentindo, obedecer. Mesmo que não esteja emocionado, obedecer aquilo que Deus está falando com você hoje. Nós vamos orar agora. Vamos orar? Você já colocou o nome aqui do seu vizinho aqui? Já? Então vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por esta hora, obrigado por este momento. Pai, ensina-nos que a obediência não depende dos nossos sentimentos, mas da nossa confiança em Ti. Dá-nos coragem para tomar decisões certas, mesmo quando o coração ainda estiver inseguro. Ajuda-nos a dar o primeiro passo na direção da reconciliação, do perdão e do arrependimento, confiando que o Senhor fará florescer aquilo que hoje parece impossível. Recebe-nos de braços abertos sempre que decidimos voltar para Ti. Agora, Pai, eu oro pelos vizinhos. Eu tirei hoje aqui, Pai, um tempo, junto com os Teus filhos, para interceder em favor dos nossos vizinhos. Vizinhos da direita, da esquerda, da frente, de trás. Aqueles que moram no apartamento. Os vizinhos de cima, de baixo. Pai, nós oramos, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. E é o nosso papel, é a nossa missão, interceder pelos nossos vizinhos. Então, toca na vida deles, alcança a vida deles, ministra na vida deles. Salva, liberta, restaura os nossos vizinhos, Senhor. Na casa em que houver guerra, que entre a paz, que o Evangelho alcance estas famílias e que o Teu nome dentro de cada casa aqui na minha vizinhança seja glorificado. Eu coloco diante de Ti todos os vizinhos cujos nomes estão aqui. Meu vizinho Wilson,
o Rezende, a Ana, Senhor, a Ariane, que mora aqui também próximo de nós. Eu oro por todos e clamo por eles a tua bênção no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Não saia sem deixar seu like. Estas mensagens tenho certeza que têm alcançado o teu coração, têm abençoado a sua vida. Agora, pegue esta mensagem e envie para pelo menos 3 pessoas, tá? E eu quero muito que você também se torne um inscrito do meu canal, né? Mais de 50% das pessoas que passam por aqui não são inscritas no meu canal. E é muito importante isso. Então, se inscreva. Não te custa nada, você vai gastar 10 segundinhos, 5 segundos para se inscrever. Está aqui embaixo, ó. Inscreva, clica no botão inscreva aí, se torne um inscrito do nosso canal. Nós precisamos alcançar 2 milhões, nós estamos perto, hein? Falta pouco para alcançar 2 milhões de inscritos e você pode me ajudar nisso. Faça isso agora, tá bom? Pede para sua família fazer esse devocional, abençoa tanto as nossas vidas, não é? Vamos terminar? O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional.